Olá, meninas! Eu estou aqui hoje para sanar algumas dúvidas referente a materiais. Preparei uma aula bem básica para as iniciantes, pois nós temos no mercado hoje em dia muito material diferente, a gente está de uns anos para cá no Brasil, nós estamos conseguindo adquirir materiais de diversos modelos e diversos tipos. E isso muitas vezes causa algumas dúvidas. Então o que eu resolvi fazer? Preparar para vocês uma pequena explicação para que serve cada material. Eu vou começar com vocês com as réguas. Preparei aqui na mesa algumas réguas retangulares e algumas réguas quadradas. Nós temos no mercado réguas quadradas de 25 por 25, réguas quadradas de 30 por 30, que eu não tenho ela aqui, mas existe, que facilita bastante para os blocos de 30, réguas de 15 por 15. E as que nós mais usamos, que são as réguas retangulares, de 15 por 30. 15, eu tenho 15 aqui, por 30 no comprimento. Temos as de 15 por 60 e as de 15 por 50 também. Qual que é a diferença entre elas? Vou pegar essa daqui, olha. Essa daqui é uma régua importada. Vou puxar aqui, ó, deixar bem em cima na medida para vocês verem. E essa aqui é uma régua nacional. Ambas são excelentes. Não tenho queixa de nenhuma nem de outra. Qual que é a diferença entre esta régua aqui e essa régua aqui? Qual que é a diferença entre uma e outra? Vou puxar um pouquinho mais para cá, que eu acho que vai ficar, as linhas da placa não vão atrapalhar. Isso que eu estou tentando deixar para a imagem ficar melhor para vocês. Qual que é a diferença entre uma e outra? Ambas medem 15 por 30. Essa daqui, ela possui duas numerações, a de cima e a de baixo. Essa daqui, não, somente uma marcação. Por que que essa tem duas e essa tem uma? Por que que essa aqui tem um monte de linha interna e essa aqui tem menos linhas internas? Ah, essa daqui é muito complicada, Ana. Muitas vezes eu escuto falar isso. Não, não é muito complicada. Basta você entender a sua régua. Eu sou uma pessoa destra, então eu vou trabalhar sempre com o número 1 virado para minha mão direita. Se eu fosse uma pessoa canhota, eu trabalharia com o número 1 do meu lado esquerdo. Então tem que vir para o lado de cá, certo? Essa daqui, ela tem a numeração de destro para um lado e a de canhoto para o outro. Como ela está posicionada aqui, o 1 está do lado esquerdo. Então, se eu me basear por aqui, eu estou trabalhando para canhoto. Se eu me basear com o 1 ao contrário, eu vou para o lado de quem é destro, certo? Vamos nos ater a essa régua aqui. Essa daqui, olha, é uma medida decimal, 5, 10 e 15. Estes números internos aqui, entre o 1 e o 2, eu tenho a medida do meio, tenho a medida do 25 e do 75 milímetros. Então, se eu precisar de uma medida, por exemplo, 5,75, eu venho aqui, olha, 5, 5,5, 5,75. Eu tenho essa medida quebrada aqui, coisa que essa daqui eu já não tenho, olha. Essa daqui eu tenho 5 e o 5,5 aqui e aqui. Eu não tenho ela no meio, olha. Isso não significa que eu não consiga trabalhar. Basta me basear por essas medidas aqui. Ela não tem o 5,25 e o 5,75. Como são medidas muito pequenas, eu coloco bem no meio aqui, que é a mesma coisa. Então, é uma régua também excelente. Essas medidas de ângulos aqui, tem o ângulo de 60, o ângulo de 45 e o ângulo de 30. Servem para quê? Para nós fazermos os cortes angulares, com o ângulo de 60, com o ângulo de 45 e com o ângulo de 30. Mais pra frente eu vou postar um vídeo para vocês explicando como cortar com o ângulo de 45, com o ângulo de 60 e com o ângulo de 30, tá? Então, o nosso funcionamento dessa régua se baseia exatamente nisso. Isso que eu gostaria de deixar claro. Medida de canhoto e medida de destro. A medida de 25, 75, de meio e de inteiro, certo? Eu costumo pedir para as alunas aproveitarem bem essas linhas mais escuras aqui, olha. Daqui a pouquinho eu vou colocar lá no tecido e vou mostrar para vocês como fazer. Essas quadradas aqui é a mesma coisa. Ela é uma régua de 15 por 15 ou de 15 por 25. Para que eu uso? Por exemplo, eu deixei até um tecido escuro embaixo
um amarelo para visualizar melhor. Esse bloco aqui, que é um bloco que eu estou trabalhando nele. Se eu quero enquadrar esse bloco, essa régua aqui, ela me propicia essa linha aqui, olha. Deixa eu tirar aqui que acho que dá pra ver. Você tá vendo? É uma régua quadrada, tá? Então, eu tenho um ângulo. Quando eu falo muito nas gravações, ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é o ângulo reto aqui e reto aqui. Olha, ângulo de 45 graus é a metade de 90. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de 90. 45 é a metade. Então, todo esse ângulo aqui é o ângulo reto que eu falo. Essa metade aqui é o ângulo de 45, é a metade de 90. Então, eu quero enquadrar esse bloco, que esse daqui, no caso, já está enquadrado, que eu já refilei ele. Refilar o que é? Acertar, tirar as rebarbas. Eu vou pegar, ele tem que estar quadrado. Então, o que eu vou conferir? Eu venho aqui, olha, trago esta linha de 45 bem para a linha diagonal, olha. Trago bem ele para a linha diagonal. E puxo ele para cá, olha. É um bloco que eu quero ele com 20 centímetros. Ó. Acerto aqui, ó. E alinho ele aqui certinho. Eu consigo enquadrar esse bloco exatamente. Se eu quiser ser mais precisa, eu posso colocar essas duas linhas, olha, bem aqui no X. Isso daqui é um X, olha, tá vendo? Aqui eu tenho um X. Eu venho aqui, olha, coloco o X bem em cima, ó. Eu consigo conferir se as minhas medidas, elas estão exatas. Aí eu puxo, ó, e trago para a medida que eu quero. Quero conferir se ele está com 20, ó. Aqui está exatamente com 20, ó. Se eu olhar aqui, ele está com 20. Vou conferir agora aqui em cima. A parte de cá. Aqui ele não está, ó. Você tá vendo? Ele está com 19,75, ó. Então, aqui ele está com 20 correto. Aqui ele não está com 20, ó. Ele está com 19,75. Tá quase 20. Tá um pouquinho torto, ó. Então, para eu refilar, eu faço isso, ó. Eu acerto ele aqui, ponho no ângulo e tiro, tá vendo? Olha, aqui tá justo, aqui tá sobrando um pouquinho. Então, ela é muito boa para esse tipo de trabalho, certo? A pequena é se eu quisesse enquadrar, fazer exatamente isso num bloco menor, se eu quisesse diminuir ele para 15 centímetros. Então, era só refilar aqui. Muitas das meninas têm a régua em polegada e me perguntam qual que é a diferença entre uma e outra. A régua em polegada, que é a medida americana, né? Deixa eu virar para o lado de vocês. Ó. A régua em polegada, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Se eu vir aqui e medir, olha, ela vai dar 2,54. Certo? Então, muitas meninas trabalham com a régua em polegada e estão querendo passar para centímetro. Em vez de ficar fazendo a conversão, eu aconselho a comprar uma régua em centímetro. Ou faz o seguinte, pega a placa de um lado ela tem centímetro, do outro lado tem polegada. Você utiliza a régua em centímetro e a placa em polegada. Ou vice-versa. Agora, ficar sempre fazendo a conversão, multiplicando, eu acho que muitas vezes confunde porque não dá a medida exata. Vocês, nós temos no mercado uma infinidade de réguas. Isso daqui é uma pequena amostra. Temos muito mais modelos de réguas. Se vocês quiserem conhecer algumas réguas, no meu site vocês podem entrar no www.anacocentino.com.br. Lá vocês vão encontrar vários tipos de régua. Vocês que me acompanham também no meu canal do YouTube, vocês vão encontrar várias dicas sobre materiais, sobre aulas para iniciante, aulas para avançado, dicas de materiais, como colocar zíper. Basta vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Aqui nós temos outros modelos de réguas. Temos a régua para curvas, a régua quadrada, como eu falei, a grande e a pequena. Temos essa régua triangular, que ela é usada para nós fazermos cortes de 60 graus. Essa régua aqui é utilizada para corte de 60 graus, que é um triângulo equilátero. Essa daqui é uma régua utilizada para caleidoscópio, com cortes de 45 graus. Tanto essa quanto essa daqui, olha. Ela é utilizada para fazer caleidoscópio. Essa régua aqui é uma régua utilizada para fazer o Dresden, que é um bloco muito bonito. Essa daqui são utilizados para fazer os diamonds. A gente pode utilizar tanto esta régua aqui, quanto esta retangular aqui. Essa régua que eu tenho aqui,
ela é uma régua que ela tem uma cor diferente, então isso facilita para os tecidos escuros, o preto, o azul marinho, o marrom. Então ela é uma régua luminosa e ela facilita. E atrás ela tem um áspero, que ela segura um pouco mais no tecido. Também é uma régua muito boa, ela tem tanto de 60 centímetros quanto de 30 centímetros. Espero que vocês tenham aproveitado, que continuem me seguindo e aproveitando todas as dicas que eu fiz para vocês. Um beijo e até a próxima.